Hoje é dia da gente falar de folclore. Vamos botar uma musiquinha de folclore? Tem musiquinha de folclore? Meus olhos e cabelos encandeiam fogo fato. Meus pés invertidos levam a labirintos. Sou cria de bicho bolharal, bem mãe do mato. Sou curupira, sou ilusionista. Esse é um boi garantido, esse é o garantido. Do folclore brasileiro, do folclore da floresta, do folclore da Amazônia, o Curupira, personagem das matas brasileiras, da Amazônia, cabelos de fogo, pés invertidos. Curupira, protetor das matas e dos bichos. Ele alimenta o folclore, tem muito folclore na Amazônia, e mais folclore na Amazônia do que Curupira, né? Tem muito mais folclore. E eu acho que esse é o tema de hoje. Nós vamos falar de coisas folclóricas sobre a Amazônia. Bom, o ouvinte já deve ter cansado, eu pelo menos já estou cansado, de discutir as trapalhadas do governo em relação às queimadas na Amazônia. Já ficou claro que Brasília brincou com fogo. Quem brinca com fogo corre o risco de se queimar. Aconteceu exatamente isso. Não foi um erro trivial, mas também ficar pisando nesse negócio é coisa de pé trocado, pé invertido. Já deu, né? O governo já percebeu que fez lambança, e nessa semana a gente teve lá 9 ministros na região, eles se reuniram com os governadores, ficaram discutindo uma maneira de enfrentar essas queimadas. A discussão ganhou um curso mais civilizado. Aquilo que parecia sem controle, completamente sem rumo, pelo menos agora parece que tem um caminho. Bom, quando a gente olha para as queimadas, queimada é um negócio muito impactante, né? Você vê aquela árvore crepitando, você vê o chão completamente desertificado, você vê carcaça de animal, é tudo muito impactante. E fica aquela discussão, aquela percepção, poxa, será que esse negócio um dia vai virar um deserto, né? E a gente é levado a acreditar que ela sim vai virar um deserto porque os nossos agricultores, porque os nossos pecuaristas, porque os representantes do nosso agronegócio, eles querem mais área para plantar. Então eles querem mais área para plantar, para poder colocar lá grãos, para poder botar lá gado e exportar, né? E ganhar dinheiro, e com isso eles ficariam mais ricos, e com isso eles devastariam mais áreas da floresta. E onde é que tem área barata, né, hoje em dia? Terra é muito cara. Pô, vamos para a floresta amazônica, porque aquilo ali é terra de ninguém. Eu vou lá, invado uma área indígena, vou lá, invado uma área de proteção ambiental. Por que eu preciso? Preciso de uma caixa de fósforo. Taco fogo e começo a devastar e jogar ali o meu gado, jogar ali a minha soja. Aí o que eu faço depois? Eu abro uma estrada, né? Ou convenço o governo, os políticos a abrir uma estrada, meto o meu gado no caminhão, meto meus grãos no caminhão, levo para um porto e tomo exportação. Aqueles navios indo com grãos e carne para fora. E com isso você invade o mercado internacional, manda carne para a China, para a Rússia, grãos, e ocupa o mundo inteiro. E com isso eu vou destruindo a Amazônia. Bom, se aquilo é uma terra de ninguém, por que não ser uma terra de alguém? Porque esse alguém não pode ser eu, né? Eu vou lá e viro dono, começo a fazer isso. E essa ideia que é a malucada, ela acaba patrocinando uma outra ideia igualmente amalucada, que é o seguinte: como nós europeus, né, como nós asiáticos, americanos, podemos ajudar a controlar isso que os agricultores brasileiros, os pecuaristas brasileiros estão fazendo? Vamos fazer o seguinte: vamos boicotar os produtos brasileiros. A gente boicota a carne, a gente boicota os grãos, eles não vão ter para quem vender, vão parar de devastar a Amazônia e a Amazônia vai ser preservada. Bom, é fantástica essa ideia, é muito bacana, não fosse uma tremenda bobagem, uma tremenda estupidez, porque combater o desmatamento e as queimadas da Amazônia boicotando o grão brasileiro e a carne brasileira equivale a combater o transporte irregular de passageiro deixando de andar de ônibus ou de metrô. É isso. Você tem o transporte irregular de passageiro, então você fala, não tem as vans irregulares? Vamos parar de andar de ônibus e de metrô? Você fala, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Nada.
Vamos combater Você tem gato de TV a cabo? Vamos parar de usar o serviço regular das empresas, porque aí a gente acaba punindo o gato. Não vai punir o gato. Não tem rádio pirata no Brasil? Vamos parar de ouvir a Band News FM, porque a gente combate a rádio pirata. Não, você não vai conseguir combater o crime deixando de fazer aquilo que é o certo, o correto, o legal. Você pega, por exemplo, pirataria. Você tem produto falsificado, produto pirata que invade o mercado. Para de comprar o produto legítimo. Não tem sentido. Os produtores brasileiros de grãos que acessam os mercados internacionais, eles têm tanta responsabilidade sobre o desmatamento da Amazônia quanto os produtores de grãos da Argentina e dos Estados Unidos. Os produtores de carne brasileiro que acessam o mercado internacional têm tanta responsabilidade sobre a devastação da Amazônia quanto os produtores de carne do México e da Austrália. Nenhuma responsabilidade, não há relação, são mundos paralelos. Perto de 90% das queimadas da Amazônia são de origem criminosa. Elas são completamente ilegais. São vigaristas que fazem tudo aquilo que você imagina. Eles plantam onde não podem, eles colocam gado onde não deve, eles extraem a madeira. Mas esse universo paralelo do crime, ele não se comunica com o agronegócio brasileiro. Ele não se comunica com o agronegócio brasileiro. Da mesma forma que a pirataria não se comunica com os produtos legais vendidos em loja. Não há ligação, são circuitos paralelos. Esses grãos que são produzidos de forma irregular, eles ficam por aqui numa cadeia de produção que precisa ser monitorada e combatida. Não há dúvida disso. A carne que está ligada a essa produção irregular também participa de uma cadeia de produção que precisa ser monitorada e combatida. A madeira também. Né? Mas eles exportam madeira. Sim, também tem tráfico de drogas internacional. E por isso é legal. Não é certificado, né? O governo tem que combater as queimadas? Tem. Tem que combater o desmatamento? Tem. Tem que agir para sufocar esse mercado criminoso, mas precisa ficar claro que isso não tem nada a ver com agronegócio. Nada a ver com agronegócio. Não é porque o sujeito bota uma planta no chão que isso é parte do agronegócio brasileiro, que isso é parte do nosso PIB de produção e exportação. Não é, não há relação. Se a gente deixar solta essa ideia de que um boicote aos produtos brasileiros ajudaria no combate às queimadas, sem explicar que existem dois mundos, o mundo do crime e o mundo legal, a consequência não vai ter impacto nenhum sobre os criminosos. Zero. Eles não estão acessando o mercado internacional. Mas vai ter um impacto monumental sobre o agronegócio e vai ter um impacto empobrecendo o Brasil. Vai empobrecer o brasileiro, vai ter menos PIB. Então um boicote vai tornar o brasileiro mais pobre, mas não vai ajudar na contenção do crime. Isso é importante. Ou alguém acha que o dono de uma van irregular está preocupado se as pessoas vão deixar de andar de ônibus e de metrô? Não, ao contrário. Se deixarem de andar de metrô e de ônibus, talvez andem até mais de van irregular. Então o crime pode ser fortalecido com um boicote, o que é uma piração. Há algumas semanas a Indonésia liberou a importação de carne bovina oriunda do Brasil. Como que isso aconteceu? Veio uma missão para cá. Eles foram visitar frigoríficos. E eles autorizaram que, nesse primeiro momento, 10 frigoríficos possam vender para lá. Ponto. Por que eles autorizaram esses 10? Porque eles investigaram, foram atrás, viram a origem do gado, é tudo rastreado, monitorado. Então esses caras podem vender para nós. Não é assim. Agora tem carne brasileira na Indonésia e não interessa de onde vai. Vem cá, boizinho, o boizinho entra no navio e vai. Não é assim. Não é assim que funciona. Todo gado que vai para lá, assim como todo gado que vai para a China, para a Rússia, para Hong Kong, para os países árabes, que são os nossos maiores compradores, é rastreado. Não é aleatório. Não sai do nada. O Brasil possui o maior rebanho do mundo. São mais de 200 milhões de cabeças. De cada 3 quilos de carne exportadas no mundo, 1 quilo é brasileiro. Mas isso tudo, essa máquina, representa 30% da nossa produção. Os outros 70% ficam aqui. Tem gente que fala que é um pouco mais. Mas é tudo muito sério, muito controlado. No caso da exportação de carne, por exemplo, para o mundo muçulmano, que representa 40% das nossas vendas internacionais. 40%. Eles vendem, o abate é feito segundo a técnica halal. Né? O que é a técnica halal? O animal tem que ser abatido por um muçulmano que tenha atingido a puberdade
ele deve pronunciar o nome de Alá ou recitar uma oração que contenha o nome de Alá durante o abate com a face do animal voltada para Meca. Você acha que é assim que os caras da Amazônia fazem o abate de carne? Os caras da Amazônia Paralela, né? Da Amazônia do B, né? Bem lembrado, Felipe Bueno. O animal não pode estar com sede no momento do abate. A faca tem que estar bem afiada e ela não deve ser afiada na frente do animal. Você acredita que nesse mundo do crime é assim que se faz o abate de animais? Tem lá um muçulmano observando o abate dos animais, como é a exigência do mundo muçulmano, que é 40% da nossa exportação de carne. A morte tem que ser rápida para não ter sofrimento do animal e o sangue tem que ser retirado da carcaça. São algumas das regras deste método para abater animais e então poder exportar para lá. Tudo muito criterioso. Não porque, os brasileiros são muito cuidadosos. Não, isso é controlado pelo importador. O importador é que decide como é feito. O importador da China, o importador da Rússia, o importador de Hong Kong, de todos os países. A gente vende para 160 países. Grãos e carne. Se a gente pegar a safra nacional de grãos, a gente vai descobrir que 4 estados representam 70% da produção. É Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás, tudo controlado, tem acordo internacional para exportação. As vendas são oriundas de propriedades antigas. Se a gente pegar o nosso carro-chefe, que é a soja, não se exporta grão oriundo de propriedade de desmatamento recente. Simplesmente tem acordo internacional. Não é porque a gente é bonzinho, não. Ninguém é bonzinho em lugar nenhum do mundo. Esse debate que se abriu com as queimadas nesse ano, eles se prestam, sobretudo, a uma guerra de narrativas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. De um lado, tem sim uma turma amalucada falando em internacionalização da Amazônia. Tem. Que tem defensores e tem também um movimento de boicote que se presta... claro, tem gente que acredita piamente que o boi do crime é o boi que vai parar lá no supermercado deles. Acreditam que os grãos nossos são os grãos do crime, que vão parar lá. Não é verdade. Então, se eles conseguirem pressionar os compradores, as indústrias a não comprar o nosso grão e a nossa carne, eles realmente acreditam que vão conseguir conter a devastação da Amazônia, o que é uma bobagem solene. A gente precisa deixar claro que existe muito interesse nisso. Junto com essa turma que acredita, porque tem gente que acredita, fazer o quê? Tem uma turma que sabe que não é assim e que sabe que o agronegócio brasileiro, que os nossos produtores de grãos, que os nossos produtores de carne são muito produtivos. Não dá para competir com a carne brasileira, não dá para competir com o grão brasileiro. A nossa capacidade de produção e a nossa produtividade não depende do aumento de área, depende do aumento de produtividade. E a gente tem conseguido, por hectare, tirar mais quilo de carne e mais tonelada de grão. A gente consegue hoje, com uma expansão menor, uma curva de expansão de área pequena, tem um aumento vertiginoso de produção. Por que a gente consegue isso? Porque a gente aumentou a produtividade de uma maneira assombrosa, triplicando a produção em algumas culturas, quadruplicando em outras culturas, no espaço de 30 anos. Um negócio fenomenal. Então, uma forma de avançar o agronegócio brasileiro é a gente deixar claro isso, deixar claro internacionalmente. A gente não fala que o turista estrangeiro não vem para cá porque não conhece o Brasil, pois os nossos produtos, para continuar a ocupar o espaço e para continuar esse crescimento que é inexorável, o Brasil não é o pulmão do mundo, o Brasil é o celeiro do mundo e vai continuar a ser o celeiro do mundo porque nós temos terra e nós não precisamos de 1 metro de floresta para isso. A gente tem toda a terra disponível, ela já está pronta para pasto e campo, tudo pronto para plantar. Hoje em dia você tem sistemas de produção em que na mesma propriedade você coloca os grãos e o gado em ciclos, com altíssima produtividade, é incontrastável. Antigamente a gente dizia que tinha que olhar para fora para ver como se produzia lá fora. Agora é aqui dentro que a gente dá um show. Então a gente tem que ter muita força nisso, deixar isso muito claro. Nós não podemos cair na esparrela de que o nosso campo é o inimigo da Amazônia. O inimigo da Amazônia é a desinformação. E o governo não pode se deixar levar por essa desinformação e ficar confrontando. Tem que explicar. Isso que a gente está fazendo aqui de uma maneira muito simples e muito rápida
Está cheio de estudos mostrando isso, cheios de acordos internacionais, tratados, normas sanitárias. Pega o Ministério da Agricultura, a quantidade de norma que tem, chega a dar dor de cabeça se um exportador legal quer exportar. Ah, mas o cara pode fazer ilegalmente. Não tem mercado para ele. Não, definitivamente não tem mercado para ele. Agora, no mercado interno brasileiro, aí nós temos que ficar de olho. E para isso tem governo que tem que olhar, não pode bobear. Agora, atenção, não vamos acreditar nessa esparrela de que é o agronegócio que está destruindo a Amazônia. Não é. É o crime que está destruindo a Amazônia e é para cima deles que o governo tem que ir.